Boa noite, meus devs e minhas devas. Não tem nenhuma deva, só eu aqui, né? E ainda sou iniciante. Meu nome é Renata. A gente vai aqui com mais um encontro no Dev Internacional. Estamos no 7º encontro. Aí a gente vai entrevistar hoje o nosso querido Luiz Thiago, que é um dev aí diferente. Um dev, na verdade, um engenheiro, né? DevOps, trabalhando aí para uma empresa nos Estados Unidos, em Nova York. E aí ele vai falar um pouquinho da carreira dele, desde o comecinho, como ele entrou, até essa tão sonhada vaga que a gente quer, né? Espera, que é passar do plano nacional para o internacional. Ele vai explicar um pouquinho para a gente como é que foi toda essa viagem, né? Até aí, esse ponto. Pode começar, Thiago. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Seguindo o mesmo padrão que quando foi na vez de João Marcos, começar falando sobre a graduação, começar falando sobre como foi a... Acho que está compartilhando aí a tela do celular agora. Beleza. Começar falando da minha graduação. Eu me formei no IFPB, em redes de computadores, e tipo, na prévia, antes de começar a falar aqui, estava conversando com a Renata e explicando para ela como foi que eu cheguei à conclusão, como é que eu decidi que ia cursar o curso de redes de computadores. E é uma história legal porque tem gente que já sabia o que queria fazer, tem gente que queria, quero trabalhar com TI, quero trabalhar com informática. E para mim, basicamente, eu tinha 17 anos, estava terminando o ensino médio, e estava naquela de que, tem que escolher a faculdade, porque tem que escolher a faculdade. E eu não sabia o que fazer. Eu tinha para... Tava para fazer a matrícula para o vestibular de Direito no IESP, e quando chegou lá, não tinha não tinha vestibular para Direito na época ainda, e acabou que foi... Tipo, liguei para minha mãe, não tem vestibular para Direito aqui não. Tinha 17 anos, ia fazer o que minha mãe dissesse para fazer. Ela disse, filho, faça aí o vestibular para computação, você gosta tanto de computador. E eu entrei no IESP, comecei a estudar, fiz o primeiro período lá, e eu disse, gostei disso aqui, beleza, mas acho que eu vou estudar e passar em outros cantos, porque a universidade era meio cara na época, e eu disse, vou estudar aqui, aí fiz vestibular de novo, aí eu passei para o UFPB, passei para o IFPB, aí eu larguei o UFPB, fiquei só no IF, comecei o curso de desenvolvimento de sistemas lá, e depois eu fiz vestibular de novo para o curso de rede. Sempre foi tipo, gostei disso aqui, mas não é exatamente o que eu quero. Aí acabou que eu entrei num bocado de faculdade, abandonei um bocado de faculdade até entrar em rede de computadores e terminar a rede de computadores. Que foi o curso que eu terminei, que é o curso com mais ou menos com o que eu trabalho hoje em dia. E é interessante porque eu comecei a cursar DSI e teve uma época que eu cursava o curso de desenvolvimento e o curso de rede de computadores. E eu estava naquela de para qual dar o viés, para qual dar ênfase, e eu disse, sabe uma coisa, eu vou abandonar o curso do DSI e vou fazer só redes, porque ninguém vai me contratar para trabalhar com redes e desenvolvimento. Ou o cara vai ser contratado para trabalhar com redes ou trabalhar com desenvolvimento. Isso foi tipo mais de 10 anos atrás. Aí eu abandonei de desenvolvimento, fiquei só com redes, e hoje em dia eu trabalho numa vaga de DevOps, que é justamente a mistura de redes com desenvolvimento. Eu estou justamente no meio termo no meio do caminho entre operações e desenvolvimento. E foi assim que eu, pulando de curso em curso até chegar em qual curso eu queria fazer e qual curso eu consegui terminar, porque a faculdade é muita opção. Eu terminei rede de computadores e deixa eu ver quando foi o ano que eu terminei. Acho que eu terminei em 2011. Quando eu terminei o curso de redes de computadores, eu já trabalhava numa empresa de hospedagem aqui de João Pessoa, chamada GigaHost. E quando eu entrei nessa empresa, lá a empresa estava se fundindo com uma empresa americana. Tiago. Oi, pode falar. Desculpa te interromper. Não, fica tranquilo. Você terminou redes em 2010, aí em 2011 você terminou segurança da informação. Isso. Eu estava abrindo o LinkedIn aqui agora. Estou filando aqui o seu currículo, né? Eu estava justamente abrindo o LinkedIn para ver isso daí, tanto como é que era esse negócio, quando é que eu tinha terminado. Aí
quando eu terminei a graduação, eu também estava fazendo uma especialização justamente em segurança da informação e trabalhava também. Aí a empresa, quando eu entrei na empresa, na GigaHost, ela estava se fundindo com a empresa americana chamada Servermotion, e meio que eu entrei na época que a empresa já não era mais só uma empresa local. Quando eu estava na empresa, a gente era responsável por dar suporte tanto para o público brasileiro quanto para o público americano. Aí a minha primeira experiência profissional mesmo já foi uma experiência meio híbrida aí, porque era uma empresa local, era uma empresa daqui, era daqui de uma pessoa, mas que estava num processo de fusão e acabava que, tipo, eu entrei como um GigaHost, mas com um mês já era 6PS, já era já a fusão das duas empresas, e foi uma experiência bem legal, porque acho que hoje em dia o mercado de hosting não é tão comum e não está tão difundido, porque hoje em dia a gente tem acesso bem mais fácil à cloud, a gente tem acesso a computador de forma bem mais tranquila. Hoje em dia você consegue pegar um servidor na Amazon, sei lá, não sei, um VPS não, um servidor baratinho, sei lá, por R$50, você tem um servidor dedicado para você e você tem acesso completo lá. E na época não era assim, na época não era tão fácil. E o bom da GigaHost na época é porque eu aprendi muito, era o primeiro emprego, tudo, cara, é novidade, tudo você vai aprender. E eu comecei a ter essa experiência de tanto trabalhar com tipo, os clientes americanos e tanto trabalhar com a equipe americana. E isso foi um negócio que fiz, pô, gostei disso aí. Tem um lado bom e tem um lado ruim. A parte boa é justamente porque é uma visão diferente e você tem o pessoal que tem uma vibe, tem um acesso à tecnologia que na época, hoje em dia já é algo mais normalizado daqui para lá, mas na época tinha uma diferença considerável, tanto do acesso a data center, porque por aqui a gente não tinha um acesso tão facilitado, e lá a galera tinha um acesso bem maior. Eles tinham acesso a, tipo, BGP, era bem mais fácil para eles terem acesso aos servidores, ter acesso aos roteadores, ter acesso a esse tipo de configuração que para a gente não era tão tranquilo por aqui, até nem sempre para ter acesso dentro do data center, você tinha que ter uma infraestrutura bem maior, e lá era bem mais fácil. E o lado negativo era meio porque o jeito americano de trabalhar é meio doideira demais. O pessoal não tem essas paradas de parada de almoço, não tem os horários, eu tinha muito rock and roll, mas como era jovem e tinha muita disposição, deu certo, tudo joinha. E o negócio é que lá foi os meus primeiros contatos com virtualização, os primeiros contatos com com que veio a ser umas nuvens mais elaboradas que a gente tem hoje em dia. Eu acho que eu saí de lá em 2010 da GigaHost e era tudo muito manual, era tudo muito o acesso ao hardware. A gente praticamente só trabalhava com bare metal. A gente já tinha virtualização por lá, já tinha coisa, mas a gente não tinha nada tão elaborado para interagir por API. Aí toda a interação com infraestrutura era algo meio manual. A gente não tinha essa agilidade que a gente tem hoje em dia, a gente não tinha essa fluidez para definir as coisas tão bem como a gente tem hoje em dia. Mas foi interessante porque naquela época já tinha um parceiro da CSPS, que eu não sei se existe hoje ainda, que é o VPS.net, que eles tinham um negócio que era incrível. Eles usavam a AWS na época, e através do painel você conseguia criar o VPS de forma dinâmica, com memória, processamento e disco, que hoje em dia é trivial para a gente, mas naquela época era algo revolucionário. Você, 10, 12 anos atrás, você tinha o painelzinho e sem interferência de ninguém, você conseguia criar as coisas direitinho e num preço acessível. Isso, pô, era fantástico. Mas de lá, lá minhas funções eram basicamente trabalhar como administrador de sistemas, e eu também estava trabalhando no suporte nível 2. Pode falar, Flávio. Tiago, assim, só aproveitando aí que você falou lá, você está aí mais ou menos em 2011, né, por aí, não é isso? Isso. E aí a AWS existia desde 2009, né? Só que era uma coisa, ninguém sabia o que era isso direito, né? Você nessa época, você já estava antenado nisso, já viu o valor, o potencial, como tu lembra? Que também faz muito tempo, né? Eu lembro porque a galera falava justamente que na época era um mercado que funcionava, era um mercado que estava em expansão ali, mas o pessoal já via que estava com os dias contados, porque na época de host
que era o auge mesmo. Hoje em dia você ainda vai ter esse tipo de serviço, você vai ter empresa trabalhando focado em hospedagem, mas a bronca é que o negócio é o custo. E para você ter um servidor compartilhado, ter isso aqui, o custo é bem mais reduzido do que você ter um servidor dedicado para você, mas o lado negativo é que você não tem o acesso, não vai ter uma liberdade tão grande para a configuração do sistema, porque vai ter um processo de hardening muito grande para você ter, sei lá, 1000 contas, 1000 usuários diferentes rodando seus serviços separados de forma compartilhada naquele servidor, vai ter uma bronca grande que é de bloqueio. Você não vai ter acesso a fazer muita coisa. E hoje em dia você quer ter acesso total, você quer desenvolver suas coisas e botar para rodar. E na época a gente já falava disso que tipo, tinha serviços como VPS.net, tinha a Amazon que estava cada vez mais crescendo, mas naquela época eu acho que só tinha o EC2. Não sei se o EC2 já tinha, mas tipo, eu acho que o primeiro serviço da Amazon foi o S3 e eu acho que SQS, alguma coisa assim. Mas na época não era uma realidade, não era tão difundido. Mas já era o que se falava que estava meio que com os dias contados, você ter esse acesso de contas compartilhadas, ter hospedagem de forma tão fácil, tão difundido. E de lá, se mais alguma pergunta, qualquer coisa, pode falar que de bronca não interromper, não. Eu mais respondi aí, Flauber, a dúvida? Eu acho que respondi. Lá, minha função era justamente ser administrador de sistemas, função de sysadmin básico, o tradicional mesmo. E... Alguém está falando? Não. De lá, eu fui trabalhar na Unimed Campina Grande, que acho que, não sei se não sabe, a Unimed é bem pertinho, o Campina Grande é bem pertinho de João Pessoa, é tudo no mesmo estado, caso alguém não seja de João Pessoa, não esteja daqui para saber onde é que é. E lá na Unimed tinha bem interessante que eles já tinham a realidade, tipo, uma cloud privada. A gente tinha servidores de virtualização, específicos para virtualização, a gente tinha um storage legal, tinha uma infraestrutura de rede muito organizada, e em 2011, quando eu comecei a trabalhar lá, já era um negócio que tipo, me chamava muita atenção. Até hoje em dia é difícil ver tipo, empresas não tão grandes com estrutura local tipo, tão bem definida. E lá foi o meu primeiro contato com cloud privado, não com a cloud pública, não com esse acesso tão abrangente, mas com cloud privada mesmo, de você ter criação de servidores por um lado, tipo, você tem um farm de servidores virtuais e você conseguir fazer o vMotion, que é justamente passar um servidor de um lado para o outro, sem perder conectividade, sem perder nada, e a aplicação estava rodando, e você já começava a ter essa abstração de não depender tanto do hardware, de onde está rodando, não tinha essa dependência de onde o servidor virtual estava rodando, por consequência da aplicação, mas já tinha essa independência de hardware. Apesar na época a gente não tinha um site reserva, a gente não tinha redundância de data center como a gente consegue ter com cloud público hoje em dia, mas já tinha essa preocupação, já tinha esse tipo de infraestrutura e era muito, muito legal, muito divertido. Mas foi nesse momento que eu trabalhava como analista de infraestrutura, já não era mais tipo administrador de sistemas, era um cargo um pouco mais elaborado, com um pouco mais de planejamento. E lá eu principalmente comecei a me preocupar, e foi quando os primeiros contatos mesmo com, em específico com a Amazon, que na época era basicamente a Amazon só, você já tinha Azure, mas o Azure, não, acho que não tinha o Azure ainda. Eu já tinha outros clouds, mas não tinha nada que tivesse, tipo, como o Azure é hoje em dia, que já é pau a pau com a AWS, mas na época já se falava muito a gente começar a fazer, tipo, redundância na nuvem pública, fazer redundância de lá e deixar de se preocupar tanto com as coisas aqui, de ter, tipo, 2 sites totalmente físicos, mantidos pela mesma empresa, já começar a usar alguma coisa compartilhada. E lá, acho que o maior desafio era justamente essa questão de... Era em Campina Grande, eu morava em João Pessoa, na época eu me mudei para Campina Grande, morava lá, mas eu comecei a me preocupar, foi algo que eu comecei a notar que eu gosto de trabalhar eu gostava de trabalhar com a parte de administração de sistemas, gostava de trabalhar com infraestrutura, e gosto até hoje, mas eu começava a me aborrecer um pouquinho com essa dependência física de um local onde eu trabalhava. A gente sempre teve acesso remoto, sempre teve muito acesso facilitado, mas sempre teve essa bronca de que eventualmente tinha algum problema, eventualmente tinha alguma questão que a gente precisava de acesso físico lá,
E apesar de ter KVM, apesar de ter tecnologia para isso, mas nem sempre estava disponível, sempre tinha uma troca de memória. Sempre tinha um servidor, tem um storage bonitão, joia, e eventualmente, como você é responsável pela infraestrutura física, você vai ter degradação de algum disco rígido, você vai ter que ir lá literalmente chegar e trocar. Tem essa intervenção que era manual. Isso foi algo que eu comecei a dizer, já tem uma realidade, já tem as clouds públicas, e eu posso começar a planejar para trabalhar com isso, deixar de trabalhar especificamente com hardware físico, trabalhar com hardware real, em vez de trabalhar apenas com hardware virtualizado, e trabalhar justamente com clouds públicas. E nessa época, ali 2011 para 2013, foi justamente esse momento que deu esse estalo de que eu podia realmente começar, e também porque a própria tecnologia estava mais difundida, e era algo que era mais fácil de começar a se planejar. De lá, eu fui para outra empresa, eu voltei para uma pessoa, continuei trabalhando como analista de infraestrutura, e justamente nessa mesma vibe de trabalhando com os, tipo, dessa vez a gente tinha um data center, trabalhava com o sistema de colocation, só que já o data center era mais em João Pessoa. A gente tinha um data center em São Paulo organizado, legal, tinha toda a infraestrutura lá na época, tinha serviço de remote hands, só para a pessoa, quando tinha uma intervenção física lá, a gente tinha uma pessoa que ia no data center verificar esse tipo de questão. E continuando sempre essa questão de, é legal, mas dá para trabalhar melhor com esse serviço mais dinâmico, com uma infraestrutura como um código. E foi nessa época que eu comecei a não mais trabalhar, continuar trabalhando de forma normal, começar a trabalhando com a parte de analista de infraestrutura, com planejamento da rede local, a rede dos clientes, os serviços também, mas comecei a estudar mais a sério nessa época, tanto questão de infraestrutura como código, em específico. Na época eu acho que eu pensava mais, se eu não me engano, era Chef ou era Ansible, que eu acabei não vim trabalhar mesmo com essas tecnologias, mas na época já era o paradigma de infraestrutura como código, interação através de API com a cloud da Amazon, e containerização de aplicação. Eu lembro que nessa época eu comecei a estudar, não estudar para certificação, não estudar para trabalhar mesmo, mas aqueles primeiros passos, aqueles primeiros contatos. E de lá, eu acho que eu fiquei uns 4 anos, 3 anos até. Eu acho que eu saí de lá em 2016, da Fibus Tecnologia. E a Fibus foi praticamente meu último emprego como analista de infraestrutura. Aí eu passei por uma empresa rapidinho, ali foi nada muito sério. E de lá eu fui para Stephanie, de novo para Campina Grande, foi onde eu conheci João Marcos. E o ambiente lá era legal. E lá foi o meu primeiro emprego sem ser como administrador do sistema, sem ser como analista de infraestrutura e sem ser na parte de infra. Foi quando eu oficialmente comecei a trabalhar como DevOps. Lá, o desafio que tinha porque tinha 80 caras numa sala, era tipo open office, era uma bagunça, era uma zona. Devia ter, eram 80 pessoas, dessas 80, 70 eram homens, e tinha 10 mulheres separadinhas, sabe? Meio, caralho, os caras falaram muita merda. Era bagunça, era muita confusão. E era muito divertido. E tinha um problema porque dessas 80 pessoas, quando eu entrei lá na empresa, eram vários squads diferentes, eram vários times separados, e às vezes você tinha 3, 4 pessoas que estavam trabalhando para um projeto de um canto, tinha 10 pessoas num time separado, e estava todo mundo alocado para vários projetos diferentes. E eventualmente a galera passava de um projeto para o outro, e você tinha vários ambientes de desenvolvimento. O pessoal não controlava o ambiente de produção, assim, não tinha muito acesso a isso daí, era mais questão dos ambientes de desenvolvimento mesmo, e era essa bagunça, e era essa a minha função. O desafio que quando me chamaram, Tiago, tem uma vaga aqui, a gente está com uma bronca assim, assim, assado, e a gente precisava de alguém para ter a função de DevOps, e queria saber se você topava. Como o pessoal conversou, explicou, eu disse, massa, justamente com o que eu quero trabalhar. E lá foi quando eu comecei a usar Puppet, comecei a usar, que é com que eu trabalho especificamente hoje em dia, e trabalhar muito com containers, especificamente Docker. E a bronca como tinha muitos times, tinha muitos projetos,
E essa rotatividade da galera indo de um projeto para o outro, a galera saindo de um time para o outro, querendo levantar ambiente, levantar um bocado de coisa. E antes era tudo na mão. Antes a galera tinha, tipo, um documento especificando, ó, você vai instalar o Java tanto, você vai usar, tipo, esse servidor de aplicação e vai ser assim, e, tipo, cada um levava 3 dias, 4 dias para preparar um ambiente na sua máquina e era meio bagunçado. Quando eu entrei na empresa, o que eu fiz foi justamente preparar a infraestrutura como código para os ambientes de desenvolvimento do pessoal e containerizar todas tipo, os servidores de aplicação para Java, tinha uma galera que trabalhava com PHP, tudo começou a rodar em container, a gente separou uma máquina, servidor organizadinho, o Joé, tudo do pessoal começou a rodar sempre que possível em container. Aí às vezes o pessoal pensava, preciso subir uma instância nova assim, rapidinho subia. O que o pessoal levava um tempão para fazer, ou então tinha que pedir para os times externos fazer alguma coisa, a gente conseguiu trazer essa agilidade para os times de desenvolvimento, que era justamente a infraestrutura como código, e o pessoal não perdia mais esse tempo de configurar as coisas na mão, de ter diferença. Às vezes o pessoal tinha, tipo, o mesmo time tinha 2 ambientes, um para fazer um teste e outro para fazer, tipo, um teste um pouquinho diferente, ou então para fazer uma homologação. E as coisas eram diferentes porque alguém configurou diferente, mudou no outro, esqueceu de atualizar no outro ambiente. Aí isso parou de acontecer. Quando a gente tinha os scripts rodando, tinha as coisas funcionando de forma, tipo, como código, a gente começou a ter versionamento da infraestrutura, começou a ter versionamento dos servidores de aplicação, das configurações, e tá tudo fácil de replicar. Aí, às vezes, eu lembro que teve um dia que o pessoal tinha eu não lembro qual era o banco, acho que era um banco de dados Postgres, que quando tinha que subir uma instância nova do banco de dados, era uma confusão, porque os caras subiam, aí, tipo, perdiam tempo para copiar as configurações, não os dados em si, para fazer o import, as coisas é de boa, mas a bronca era justamente para as configurações dos bancos de dados. E, pô, quando ele estava rodando o Postgres no container, foi tranquilo. Chegava lá, montava já os volumes, tudo com os arquivos de configuração joia, bonitinho. Aí eu lembro que era uma dificuldade para ter as coisas funcionando antes. Aí, de repente, teve um time que estava com 3, 4 instâncias do Postgres para fazer testes diferentes e sem dificuldade, porque a gente conseguia trabalhar justamente com essas técnicas de DevOps que já estavam um pouco mais bem estabelecidas. E esse foi o meu primeiro contato e foi justamente a época que eu fiz a mudança de deixar de trabalhar com infraestrutura tradicional e trabalhar com infraestrutura como código e começar a trabalhar como DevOps, especificamente, não só como analista de infraestrutura ou administrador de sistemas. De lá, eu fui para uma empresa chamada Reliant, que é a empresa que eu trabalho hoje em dia, e eu fui para o time de DevOps. Aí, antes eu era o DevOps no time num lote de desenvolvedor web, e agora eu era parte do time de DevOps, já tinha um processo bem mais elaborado. Lá não pode falar, Flauber. Sem bronca. Ô Tiago, aí, assim, a Reliant, aí foi exatamente quando você começou a pagar de dev internacional, não é isso? Exatamente. É isso. Né? Aí, assim, esse foi o momento, com certeza, crítico, né? Porque você até então vinha trabalhando para empresas aqui no Brasil, né? Beleza, de repente uma multinacional ali, né? Você via pessoas de fora ali, mas e aí? Tipo assim, como é que foi? Era um desejo seu já? Ou foi simplesmente o acaso, né? Porque, de repente, nesse momento, você já estava mirando, né? Disse, cara, peraí, deixa eu trabalhar para uma empresa internacional, porque aí eu vou estar ganhando em dólar, vou estar ganhando melhor. E outra coisa, né, que você não falou em nenhum momento aí, a questão do inglês, né? Estou curioso com o seu inglês, né? Como é que você está com o inglês afiado até esse momento? Né? Quais foram de que maneira você estudou e como você se preparou para isso aí, né? Ou não? Pode comentar sobre isso aí? Sim, eu vou falar logo sobre o inglês. O inglês é bem importante, principalmente se você quer trabalhar para fora. Eu dei sorte porque desde pequeno estudei inglês. Tipo, minha mãe, ela botava a gente para estudar. A gente estudou no IASES, fez curso, teve professora particular, e, tipo, a parte de inglês. Minha mãe não fala nada de inglês. Minha mãe tem muito medo de falar de inglês, ela fica nervosa, mas ela
Meus filhos vão falar inglês. É tanto que eu e Tibério, a gente fala bem inglês. O mais novo, ele fala, mas ele acho que... Eu tenho 2 irmãos, eu sou o mais velho, tenho mais 2 irmãos. E o mais novo, ele fala inglês, mas acho que ele nunca se importou tanto. Mas eu e o do meio, a gente estudou bem. O do meio mora nos Estados Unidos hoje em dia. E inglês nunca foi um problema pra gente. E quando eu trabalhava na Giga Host, meu primeiro emprego, já trabalhava, tinha que falar inglês. A parte, minha entrevista foi toda em português. Não, teve uma parte em inglês também. Minha entrevista no primeiro emprego foi em inglês já, porque como era empresa aqui, e nunca foi uma bronca pra mim. Eu nunca, tipo, se você conversar comigo em inglês, no instante você vai ver que eu não sou nem fluente e que eu sou brasileiro, porque meu sotaque é bem forte. Eu sou forte pra caralho. E eu também não faço nem questão de esconder, porque não acho que seja o problema. Mas na Giga Host, que, sei lá, em 2011, eu lembro que teve um caso que um amigo, ele foi fazer... Eu tinha uma vaga para lá, eu fui falar com ele, disse, beleza. Aí ele veio, no dia da entrevista, ele, tipo, sentou, eu tava sentado, Pablo, que era esse meu amigo, chegou para fazer entrevista, aí Cris estava na frente da gente, começou a conversar, eu virei para Pablo e fiz, Pablo, eu te avisei que aqui tem que falar inglês. Eu nem lembrava, bicho, não, pô, avisou não. Mas eu sabia que ele falava inglês, e, tipo, não foi uma bronca, para ele foi bem tranquilo, deu certo direitinho, a entrevista, deu certo direitinho. Mas, desde essa época, inglês nunca foi um... Sempre consegui me virar, sempre consegui conversar. Eu, hoje em dia, trabalho com isso daí, sem bronca nenhuma. E sempre teve, assim, tem momento que você está falando mais, tem momento que você está falando menos, está um pouco enferrujado, acontece. Mas sempre falei, sempre tive até vários momentos que a gente tinha que entrar em contato com suporte de roteador, suporte de firewall, e é sempre em inglês. E acaba que sempre sobrava para mim, porque Sim. Você pode falar com suporte brasileiro, mas sempre demora mais. Você pode falar com suporte americano ou suporte indiano, e você é muito mais rápido o processo. Mas inglês nunca foi um problema para mim. E para trabalhar para fora, eu diria que inglês é tipo 90% do caminho. Eventualmente você vai arrumar uma vaga, sei lá, na Espanha, onde o pessoal preza mais pelo espanhol, na França, onde o pessoal preza mais pelo francês, mas são menor quantidade das vagas. Hoje em dia você vai ter vaga em Berlim, que tipo, o Berlim é um hub internacional, e você vai ter, tipo, você se muda para Berlim e você só vai falar inglês por lá. O seu time vai todo falar inglês, você vai morar na República Tcheca falando inglês, trabalhando só com o pessoal em inglês. Mesma coisa na França, em vários outros lugares, ou então trabalhar por aqui, trabalhar remoto mesmo, você vai trabalhar em inglês, que é meio que as entrevistas hoje em dia, eu acho que o pessoal trabalhando justamente os times ao redor do mundo, você tem gente tipo no Brasil, Estados Unidos, na Europa, em qualquer canto, e pega o idioma comum para todo mundo, que é inglês. E eu acho que, para mim, nunca foi uma bronca inglês, dei sorte nessa questão, mas eu acho que é algo realmente muito importante para todo mundo que tenha esse interesse, queira trabalhar para fora. E você tinha feito mais uma pergunta que eu não lembro agora. Sim. Eu tô lembrado. Mas antes de nós irmos para a pergunta, a gente pode bater uma fotinha aqui, dar um print screen da galera? Pode. Beleza? Aí eu vou tirar o print screen aqui para ficar como evidência do evento. Se vocês quiserem abrir a câmera aí, tá? Ajeitar aí, dar um tapa aí no trompete aí. Aí, vou bater a fotinha aqui em 3 segundos. Deixa eu ver aqui, peraí. 10 segundos aqui. Ajeitando o print screen. Segura aí o sorriso. Já foi. Já foi aqui, galera. Show de bola. Temos uma evidência do evento. Tá salvando ali. E Tiago, a outra parte da pergunta, cara, era o seguinte. Porque você, exatamente o inglês, né? Você contou a história aí, tava bom demais, né? O seu inglês já. Mas esse mercado internacional, você sabia de que ele existia? Você já tinha amigos que estavam em empresas internacionais?
Como é que foi exatamente esse movimento, né? E a motivação, né? Entendeu? Foi exatamente a segunda parte da pergunta. Sim. Você começou numa empresa internacional, né? E tudo novo, né? Ou não? Sim, tudo. Eu estava trabalhando, na época eu trabalhava na empresa aqui, uma pessoa trabalhava na Stefanini aqui, e eu tinha já. Pode falar. Até a parte de ser CLT, né? Não sei se você já vinha sendo CLT ou se você já era PJ, Sim. né? Não, Mas até aí, então era CLT. não sei se você continuou sendo CLT ou se foi para PJ. E aí tem todo aquele meio de campo, né? Aquela quebra de paradigma, né? Não sei se você lidou com isso. Aí como é que foi? Tem que envolver o contador e também a questão de receber dinheiro também, né? De fora. Como é que é isso? Receber em dólar. Como é que foi lidar com tudo isso aí, cara? Porque é uma mudança enorme, né? Para você fazer do dia para depois de algumas noites, né? Acontecer. Eu trabalhava na Stefanini e já tinha um bocado de amigos que trabalhavam na empresa que eu trabalho hoje em dia. E alguns, inclusive, já saíram, outros entraram. Eu conheci lá, são pessoas que eu gosto muito, e já saíram da empresa também. Mas, como é o nome? Eu já conhecia a empresa, sabia que ela existia, tinha um bocado de colega de faculdade que trabalhava nela, e eu estava naquela de, surgiu uma vaga aí, vocês me avisem, porque eu tô afim. Eu trabalhava por aqui, eu nunca tive vontade, nunca foi meu objetivo morar fora. O que eu queria mais, assim, eu estava trabalhando tranquilo, e se aparecesse uma vaga para trabalhar remoto, era primeira. Aí era justamente, para mim, sempre foi o melhor dos mundos. Morar aqui no Brasil, trabalhando para empresa de fora. E um dia, um amigo meu disse, ei, abriu a vaga aqui na empresa, tu quer mandar o currículo? Eu disse, bora mandar o currículo. Segura que manda agora. Eu mandei o currículo, estava pronto lá, tipo... Aí teve o processo seletivo, tem umas entrevistas, e justamente tem um pouco do nervosismo de você estar falando inglês com o pessoal, numa entrevista de emprego, mas assim, eu acho que as primeiras vezes que você está ali, você vai ficar um pouco nervoso, mas acho que é mais questão de nervosismo de ser uma entrevista de emprego do que ser uma entrevista, o nervosismo de ser uma entrevista em inglês. Eu acho que o maior problema é que você, da parte de entrevista de emprego, do que ser em inglês especificamente. Pelo menos para mim foi assim que eu me senti na época. Acho que até hoje em dia, toda vez eu me sinto mais preocupado de ser entrevista do que isso aí. Pode falar, Renata. Uma dúvida assim, essa tem sido a sua primeira entrevista em inglês ou tinha tido outras experiências? Eu já tinha feito outras entrevistas e já tinha trabalhado para uma empresa americana também. Aí a parte de entrevista, trabalhar e conversar profissionalmente em inglês, eu já tinha acontecido isso, já aconteceu, já era algo comum, já não era nenhuma novidade. Mas esse foi o primeiro emprego, tipo, para uma empresa de fora que não, teoricamente, não teria nenhuma ligação para aqui, entendeu? Isso aí mesmo. Acho que não tinha bronca. Ô, Tiago, assim, eu também, né? A gente tem amigos em comuns, né, que trabalham na Relight. Eu conheço de ouvir falar. Aí, assim, a organização da Relight, ela... eu não sei nem se você pode falar esse tipo de coisa, mas é um grupo de pessoas, né, que está aqui, né, e coincidentemente estão aqui na mesma cidade, e aí vocês se juntam, né, eventualmente, não sei como é que é, mas assim, eu estou falando que é um tipo de organização diferente, porque no meu caso, que eu também trabalho para fora, eu estou aqui, vamos fazer o seguinte, eu segura sozinho, essa né? pergunta aí. Segura essa pergunta aí. Deixa eu responder a pergunta anterior. A gente pula para essa, beleza? Deixa eu falar como foi a parte de entrar na empresa primeiro. Tá. Eu, tipo, mandei o currículo, apareceu a vaga, era um amigo que trabalhava lá, que entrou em contato comigo, eu fiz as entrevistas, deu tudo certinho e eu recebi a proposta e pronto. Assim, a parte de entrevista, a parte do processo seletivo, eu acho que não tem muita diferença de português, de inglês, de empresa brasileira ou americana. É um processo, o pessoal vai ter uma conversa para você ver se você consegue falar, você consegue conversar, você tem mínimas skills sociais. Depois vão fazer algum teste ou vão ter alguma conversa, ver uma avaliação física para ver se você tem as skills técnicas necessárias. E daí para frente é parecido. Vai mudar um detalhezinho aqui e ali, mas eu acho que é mais questão da empresa do que ser cultura de Brasil ou Estados Unidos, Europa, o que é. Mas
Aí foi o momento que eu, tipo, teve a virada de chave, porque até então eu trabalhava como CLT, eu trabalhava, tinha férias, tinha 30 dias de férias, tinha 13º, tinha um bocado de coisa, tinha todo o tradicional do CLT. E foi justamente quando essa pergunta que você falou, foi um negócio que na época eu fiquei muito, caralho, será que isso não vai dar certo? Porque eu vou começar a trabalhar como PJ, vou trabalhar para fora, e você fica meio sem saber direitinho como é isso daí. E a maior diferença para mim nessa época foi justamente porque tem que entrar em contato com um contador. Você tem como resolver toda essa questão de trabalhar para fora de forma como pessoa física, sem bronca nenhuma, mas a burocracia é maior, a questão de taxação é maior também, e é bem mais complexo fazer as coisas como pessoa física. E dá para fazer como pessoa jurídica de forma... a taxa é bem menor, a questão também da burocracia é bem mais facilitada, você consegue fazer as coisas bem mais tranquilas. Eu criei uma empresa, contratei um contador, a gente criou uma empresa, fez toda a questão legal, e eu comecei a trabalhar, e sinceramente, não sei se é a realidade da Reliant, mas é muito parecido com quando eu trabalhei na CSPS. Quando eu vejo outros colegas conversando com outros colegas que trabalham para fora também, eu não vejo tanta diferença de mentalidade de trabalhar para o Brasil e trabalhar para fora. A realidade é mais em relação à TI como um todo. Você vai ter uma questão de mentalidade por ser uma empresa maior, uma empresa que tem um orçamento um pouco mais elaborado ou não, mas tem vários problemas que você tinha na empresas aqui e tem várias qualidades que outras empresas aqui também tinham. É a mesma empresa, só que a diferença é que fica nos Estados Unidos, não fica por aqui. Eu não sei se é a impressão que todo o resto do pessoal tem por aqui, mas eu vou ser sincero. Eu achava que ia ter uma diferença muito grande trabalhando para fora, a questão de paradigma organizacional, mas é uma empresa como qualquer outra. E não vai ser a primeira empresa que eu trabalhei, que eu vou trabalhar, também não vai ser a última, e eu acho que é algo bem tranquilo. E eu acho que quando você vai trabalhar para fora, tem esse nervosismo, tem essa preocupação de como vai ser como vai ser essa mudança, mas eu acho que é mais relacionado a ser uma empresa nova, agravado por ser uma empresa com que você imagina que vai ter uma cultura diferente, mas é uma perspectiva maior de ser uma empresa diferente do que ser uma empresa de outro país. Essa questão de ser empresa de outro país, eu acho que a gente se preocupa mais, mas eu acho que no final das contas é o impacto menor que tem. E acho que eu respondi a parte de como eu me senti quando eu comecei a trabalhar na outra empresa e como foi também a questão de abrir empresa tudinho. Aí a pergunta que você estava fazendo agora, Flávio, agora você pode fazer. Só para eu me perco. Beleza. Não, é só porque aqui tem um grupo de pessoas, né? Você e outras pessoas que trabalham para a mesma empresa, né? Aí, assim... Não, acho só... entendi agora. Não é que você for na chamada. Porque no meu caso, eu estou sozinho aqui, né? Então, o restante da minha equipe está distribuída em outros países. Aí vocês têm algumas pessoas aqui. E aí vocês se reúnem, né? É uma organização diferente, né? Aí eu queria que você falasse um pouco da experiência. Assim, eu acho que deve ser só coisa boa, né? Que é mais pessoas ali com o mesmo desafio, aí estão trocando ideia, né? Qualquer coisa que não tenha ficado claro, vocês ali já esclarecem entre si. Uhum. A empresa, ela tem um escritório, não tem uma representação legal aqui, mas tem um escritório. Tem um espaço para quem quiser trabalhar por lá, vai para lá. É aqui em João Pessoa. Eu acho que a maior parte do pessoal mora aqui em João Pessoa, mas eu acho que antes era a maior parte, agora eu acho que está meio a meio mesmo. Tem muita gente fora de João Pessoa agora. Mas sempre tem a liberdade para quem quiser vir para cá, principalmente o pessoal de Recife, para chegar aqui é bem rapidinho, mas tem o pessoal que já mora em São Paulo, Alagoas, que já não é mais tão fácil de chegar aqui, ainda não é tipo 2 horas de carro. Mas eu acho que essa abordagem é muito bom, porque tem um escritório, tem um lugar físico e a gente tem a liberdade de trabalhar de casa ou, se quiser, trabalhar de lá. A gente não tem obrigatoriamente que ir para o escritório, nem tem obrigatoriamente que ficar em casa. A gente tem essa liberdade de fazer como quiser. E, para mim, eu acho que ajuda muito, porque às vezes a gente está por exemplo, acontece, vez ou outra, a gente está numa chamada, fazendo aqui, diz aí, tu vai para o escritório de tarde? Eu vou, bora, então, entendeu? Vamos para lá. Aí a gente conversa pessoalmente. É bom porque a gente trabalhando muito tempo, principalmente agora na pandemia, que
passei 2 anos sem sair de casa, eu tenho que ir para o escritório, e o cara fica naquela, tipo, fica querendo ver gente. Tinha uma galera que ia trabalhar em coworking e tal, e aqui a gente não tem essa preocupação de ir para coworking, não vai para o escritório. Às vezes está faltando energia em casa, algum problema na internet, ou tem um barulho, a gente tem sempre essa opção de ir para lá, como um plano um plano B, quando der algum problema em casa, em vez de ficar se preocupando com coworking, ir para casa de algum colega, algum amigo. E o bom disso é que a gente, tendo essa opção do escritório, a gente acaba que encontra os colegas lá. E tem. Hoje em dia a gente organiza aqui na quarta-feira de tarde, é o dia. Quarta-feira, na verdade, é o dia do ir para o escritório. Aí nunca vai muita gente, vai tipo 3, 4 pessoas para o escritório, mas é bom que você encontra o pessoal, conversa ali. Tem todo o team building, né? De você faz sua amizade fora do horário do expediente e cria uns laços e melhora a interação durante o trabalho mesmo. E isso eu achei uma abordagem bem interessante que a empresa fez. E tem outras empresas que fazem algo meio parecido, só que ou monta escritório, ou fica, tipo, a cada X meses juntando todo mundo. Mas aí depende da abordagem da empresa, mas sempre tem essa, em algum determinado momento, o pessoal vai juntar os times, ou todo mundo da empresa, ou os times menores, para o pessoal se conhecer, passar um tempo junto e formar algum tipo de laço. Mas aí eu acho que sempre tem, mas vai depender da abordagem um pouquinho de empresa para outra. Eu respondi a pergunta aí, Flávio? Sim, show de bola. Opa! Massa. Pode falar, Renata. E esse escritório onde vocês trabalham é um escritório de pequeno porte, né? São poucas pessoas que estão aqui no Brasil, né? Na empresa. Não é isso? Isso. O time de desenvolvimento, eu acho que deve ser 20 pessoas. É todo brasileiro. Mas aí tem os times de engenharia, suporte, segurança, é tudo de fora. Mas aqui são 20 pessoas no Brasil, deve ser 20 pessoas, mas nem todos são aqui de uma pessoa. Deve ter, eu acho, uns 10 hoje em dia. E aí eu fiquei curiosa sobre, você falou que depende da abordagem da empresa. Então, a empresa ela se preocupa em fazer uma relação entre os funcionários, não é isso? Criar um ambiente mais, vamos dizer assim, social. Sim, o problema é que a empresa trabalha com 2 stacks meio complexas. A gente tem, na parte de DevOps, a gente trabalha com Puppet, e na parte do full stack, o galera usa muito Ruby on Rails. E tem uma bronca que a gente procurava muito profissional daqui de João Pessoa, da Paraíba especificamente, que falasse inglês e dominasse uma dessas tecnologias. E começou a ficar cada vez mais complicado deixar o pessoal por aqui. Aí hoje em dia a gente tá, tipo, tem gente, tipo, tem o pessoal de Recife, tem o pessoal de São Paulo, Alagoas, tem um pessoal daqui, dali, solto. Aí antes o pessoal dava uma preferência a contratar o pessoal daqui para ficar mais fácil essa integração. Que desse qualquer bronca, o pessoal vem para cá. Mas agora acho que já tá meio que banda voou e tanto os requisitos de, tipo, pro time de full stack, time de QA, o time de DevOps, não importa em que canto do Brasil, o pessoal está contratando. Mas, a priori, a ideia era contratar o pessoal aqui de uma pessoa para facilitar essa integração. De, qualquer coisa vai para o escritório, beleza? Aí tinha uma época que uma vez por ano o pessoal de fora vinha para cá, aí passava tipo 2 semanas por aqui. Mas acho que hoje em dia, não sei exatamente, já faz 2 anos que tipo, tá meio bagunçado as coisas. Mas aí agora, o pessoal, hoje em dia já tem uma quantidade considerável de gente que é fora de João Pessoa e estava se organizando para ter um encontro desse agora, mas acabou que não teve ainda. E eu não sei exatamente como é que vai ficar. Mas provavelmente o pessoal vai, tipo, paga a passagem, o pessoal vir para cá e vir todo mundo para João Pessoa e tipo, vai ter 20 pessoas de novo aqui, o escritório vai estar cheio. O escritório, ele tem lugar para todo mundo, mas tem quase ninguém lá. Mas tem vários, tipo, lugares vazios, mas tem espaço para todo mundo. Quem quiser, se for todo mundo vir para cá, dá certo. E tem mais alguma pergunta? Alguém pode falar? Tiago, cara, tu tá na Relight desde 2018, tá? Isso. Aí, assim, a pandemia, ela trouxe essa nova realidade que a gente tá vendo aí, né? Essa loucura pro profissional de TI, né?
teve esse boom aí por procura de profissional. Então, é uma realidade hoje diferente daquela lá de 2018, certo? Aí, assim, certo. Tu vê alguma diferença aí? Como é que você está se posicionando no mercado agora, sabe? Entendesse? Porque a demanda tá demais, né? Ainda mais para um cara feito você, que é o certificado lá do AWS Solutions Architect, né? Que é uma medalhinha, né? Que faz você se diferenciar da maioria da galera, com certeza. Como é que você vê, assim, a questão da demanda, né? Assim, você deve estar sendo muito concorrido hoje, né? Disputado. Recrutador tem um bocado, todo mundo fala aí, mas tem muita disputa, tem muito aquele, mas tem muito recrutador que chega com proposta que não faz muito sentido também. Agora tem que separar o joio do trigo para dizer se vale a pena ou não, entendeu? Mas eu acho que a maior diferença que teve de 2018 para hoje é justamente que tinha muita empresa, eu acho que tava conversando, eu não lembro quem era, mas, por exemplo, tipo o Nubank. O Nubank era uma empresa que tipo, trabalhava físico e não tinha muita perspectiva de começar a contratar remoto. E hoje em dia, o pessoal trabalha. Tem vaga no Nubank que os caras tipo, passar o ano remoto e 3 semanas no ano os caras tipo, vão estar por lá. Aí eles organizam tudinho, ou 3 semanas no ano, ou 3 semanas a cada 6 meses. Eu não lembro exatamente. Ele estava me contando como é que era. E o pessoal trabalha. E, tipo, o Nubank era uma empresa que tinha essa vibe de não contratar remoto, hoje em dia está contratando remoto. E acabou que depois da pandemia não tem muito para onde correr, muita gente está contratando remoto. E em 2018 já havia essa política, já havia essa. Muita gente, já não era novidade para muito, tipo, já era realidade para muita gente. Mas eu acho que agora muita gente, tipo, aumentou muito a quantidade de empresa que viu que não tem para onde correr. Dá para contratar remoto e teve que trabalhar remoto, teve que se adaptar e não estava assim, tipo, que é meio que a realidade da Reliant também, que tentava contratar o pessoal de João Pessoa, que agora não contrata só de João Pessoa, contrata de qualquer canto também. Tem outras empresas aqui de João Pessoa que tinha essa mesma mentalidade de contratar só, tipo, só contratar de pessoas de João Pessoa, trabalhar fisicamente na sede da empresa, e hoje em dia contrata remotamente. E tem outras empresas americanas também, empresa que passou pelo mesmo processo. E hoje em dia, eu acredito, eu não, assim, não tenho um dado, não tem nenhuma pesquisa legal para mostrar, é só impressão. A sua percepção, né? Tá certo. É o bom velho trade do cu, esses números, sabe? Que tem. Foda, não tem outra expressão. Mas tem muita empresa, hoje em dia, tem muita empresa oferecendo muita vaga para trabalhar remoto. Hoje em dia, está bem mais facilitado que em 2018. Tanto questão da pandemia, que o pessoal começou, tipo, esse paradigma de contratar o remoto não. Mas também teve a questão da, porra, são 4 anos, ter 4 anos de tecnologia é a virada da porra. É muito tempo de lá para cá. E acabou que, não só a questão da pandemia, mas acabou que muitas empresas tiveram que se adaptar à tecnologia de que hoje em dia mesmo. E você não tem como. As próprias empresas americanas, empresas de fora, o pessoal viu que a mão de obra, em específico brasileira, para tomar como exemplo, mas mão de obra de outros países, vale muito a pena. São pessoas capacitadas, são pessoas com nível bom, nível técnico muito bom, e que o salário acaba sendo bem mais atrativo do que a realidade daqui. Aí trabalhar para fora acaba valendo muito a pena. Aí o pessoal consegue contratar num preço bom e o pessoal capacitado. Aí, porra, o melhor dos 2 mundos para eles. Você pode falar. Ô, Tiago, e é sempre, tipo assim, né? Você está muito bem empregado, tal, e aí você sai dessa zona de conforto para, de repente, disputar uma nova oportunidade. Isso tem um custo muito grande, né? Assim, é um investimento muito grande da sua parte e a garantia não é certa, né? Então, ali você vai pegar muitas horas para participar de um processo seletivo, tal. Como é que é isso aí do seu lado, cara? Isso, eu estou passando por um momento desse agora.
eu acho que eu fui conversando com um amigo falou, pô, isso foi uma frase que me marcou. Ele disse: Thiago, você tem que se manter empregável. E foi um negócio que, pô, é isso mesmo, o negócio aí. Você tem que estar trabalhando e tem que estar se atualizando, tem que estar sabendo como as coisas estão acontecendo e já planejando como é que vai ser o próximo emprego. Não dá para você entrar na empresa hoje em dia e achar que, tipo, vou me aposentar nessa empresa. Isso é fora da realidade para quem está querendo continuar se mantendo, porque hoje em dia as empresas acabam sendo dinâmicas demais e você não tem como garantir que a empresa vai estar existindo daqui a 10 anos ou que a empresa vai querer que você trabalhe lá daqui a 10 anos ainda. Aí eu acho que realmente nessa questão não tem tanta diferença trabalhar. Você está trabalhando para uma empresa brasileira, trabalhando para uma empresa gringa, e você está planejando como vai ser o próximo emprego. Porque o processo fala com o recrutador, avisa para os amigos, começa a aparecer as vagas, você começa a avaliar se vale a pena ou não. E o pulo hoje em dia é uma. De novo, trade o cu esses dados. A gente tem uma reforma trabalhista no Brasil que acaba que a gente tem a CLT, mas tem uma facilidade muito. Uma facilidade não. Tem uma liberdade muito maior para não ter direitos trabalhistas que a gente tinha antes. Em 2017, 2016, a gente tinha um negócio muito mais bem estabelecido, tinha um negócio muito mais bem elaborado, e hoje em dia você trabalhar como PJ, trabalhar como CLT, não que não vá ter diferença, mas tipo, já não tem o mesmo peso que tinha antes, numa visão bem pessoal minha. Não tenho dados para mostrar nada disso aí. E você não vai ter essa garantia que você está trabalhando para uma empresa CLT aqui no Brasil, que você, tipo, na iniciativa privada, né? Você vai estar trabalhando na empresa daqui e você vai continuar trabalhando nela daqui a 6 meses. Você vai continuar trabalhando lá daqui a um ano e não vai ser uma perspectiva muito diferente você estar trabalhando como PJ para uma empresa brasileira ou então estar trabalhando para uma empresa gringa qualquer, que se você não estiver se mantendo empregável, tanto de você estar se atualizando, você ser um bom profissional, você não tem nenhuma garantia, você não tem nenhuma obrigação, a empresa pode simplesmente valeu, aqui está encerrado nosso projeto, nosso processo. Isso tanto como CLT, como PJ no Brasil ou para fora. Aí eu acho que não vai ter nenhum paradigma tão grande de trabalhar para o mercado brasileiro ou trabalhar para o mercado externo. Eu acho que isso aí não vai ter muita diferença de garantias, não vai ter muita diferença dessa certeza, porque basicamente a gente não tem. Nem aqui, nem para dentro, nem para lá. Aí acho que não vai ter muita diferença nesse quesito, não. Eu respondi a tua pergunta ou fui muito abrangente? Eu tentei não falar de política, mas... Não, tá beleza. Tá. Bola. Obrigado aí. Bem, tá perto de terminar já, né? Eu acho que sim, já vai 1 hora, eu acho, que a gente chegou aqui. Se alguém tiver mais alguma coisa a perguntar, teve alguma curiosidade, é bom a gente falar um pouco. Bem, então, acho que a gente pode encerrar, né, a reunião, nosso encontro hoje. E acho que sim. É isso, Flauber? Podemos encerrar? Sim, deixa eu dar um stop aqui no recorde.